estamos entrando mais uma vez no seu lar com o programa Encontro com Cristo. Uma bênção, uma alegria para nós termos você aí acompanhando todas as sextas-feiras, às 13 horas, os testemunhos, louvores, palavras. Cremos que Deus está fazendo algo maravilhoso nas nossas vidas. Continue nos acompanhando, continue abençoando esta obra. Precisamos ainda da sua contribuição. Aparece também no seu vídeo aí o número da agência, da conta. Você pode fazer um depósito, nos ajudar com os custos desse programa. Vai ser bênção na tua vida também. O Senhor vai derramar das suas bênçãos sobre a tua vida em nome de Jesus. Queremos deixar uma palavra também para você neste dia, que está em João, capítulo 15 e versículo 12 a 16. Diz assim: O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Já vos não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Amém? Essa é uma palavra que tem como título A Videira e os Ramos. É uma palavra que o Senhor Jesus nos convida a estar alicerçado nele, como uma planta de oliveira. E Ele convida que nós sejamos os galhos dessa videira, dessa árvore. E Ele fala nesse texto que um galho, quando está fora de uma árvore, tende a secar, a murchar e morrer. Por isso é necessário que nós estejamos ligados a Ele, ligados a Jesus, não é? E Ele nos convida não para ser servos dele, né? Como diz aqui a palavra, mas Ele nos convida a ser amigo de Jesus. Você é amigo de Jesus? Ele quer um relacionamento conosco, Ele quer falar conosco, Ele quer nos ajudar, Ele quer fazer parte da nossa vida. Ele quer estar junto conosco todos os dias. Então amanheça o dia agradecendo a Ele pela oportunidade de ter mais um dia de vida, não é? Acordar cedo, acordar bem de saúde. Então temos que ter um coração agradecido, agradecer a Ele. A palavra diz que nós devemos ser contentes com tudo que Deus já nos deu. Então esteja contente com o que Ele já te deu. Com a vida, com a família, com o trabalho, com o emprego, não é? E agradeça a Ele todos os dias. Eu sei que às vezes muitos passam por aflições e Jesus mesmo nos falou sobre isso. Ele diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, tende alegria. Você vai vencer as tuas lutas, porque Ele venceu. Ele diz, eu venci e você vai vencer também. Então Deus tem algo maravilhoso para todos nós. Continue firme. Continue na obra, continue trabalhando para o Senhor, envolvido na obra do Senhor, porque essa palavra que Ele diz que convida-nos a ser galhos dessa videira, é isso, é para que estejamos unidos em Cristo, não é? Fazendo, trabalhando na obra, envolvido com Deus. Mas eu sei também que algumas pessoas podem nos estar assistindo neste dia e estar passando por aflições, por problemas, por doença, por dificuldade. Não saia daí. Nós vamos fazer uma oração no final deste programa e vamos orar por você, crendo que Jesus vai responder nossas orações, que Deus vai fazer um milagre nas nossas vidas. Então nós vamos orar por você. Mas antes da oração, acompanhe os testemunhos. Hoje nós vamos ter aqui um testemunho de um casal abençoado que vai falar um pouco da sua vida, testemunho de vida edificante para todos nós. Então não saia daí e acompanhe.
E hoje nós temos aqui um casal, Luiz e Sirlei, que vão contar um pouco do testemunho de vida para nós e creia que vai ser edificante para a tua vida, para a minha vida. E queríamos agradecer a presença do Luiz e da Sirlei aqui no programa Encontro com Cristo. Eu que agradeço, né, pela oportunidade de estar aqui no Encontro de Casais com Cristo. Falar um pouco do testemunho que Deus fez para minha família, né, com a minha esposa, comigo, com meus filhos. E são coisas maravilhosas que vêm abençoar cada vez mais a minha família. Eu também agradeço primeiramente a Deus, ao convite do pastor Adalvo. Muito obrigado por essa oportunidade. É sempre bom nós testemunharmos das bênçãos do Senhor, né, nas nossas vidas, né? E ter um encontro com Cristo é a melhor coisa que tem. Amém. Verdade, verdade. Então, a gente queria conhecer vocês um pouco mais. Eu quero começar pelo Luiz. Luiz, onde você nasceu? Como é que foi a tua juventude? Conta pra nós, hein? Eu sou daqui de Belém, né, uma família de nove irmãos. São 3 homens, 3 mulheres, depois mais 3 homens. E foi um pouco de sacrifício do meu pai, né? Sustentar 9 filhos não é fácil, mas quando Deus cuida da família, né? Não tem propósito, Ele vai abrindo portas. E graças a Deus, meus irmãos são bem de situação, né? Conforme a vontade de Deus. E eu, graças a Deus, também consegui realizar meus desejos, meus projetos, né? E estou seguindo firme com Deus ainda também. E você, Sirlei? Conta aí um pouquinho da tua história também. Bom, eu sou do interior, daqui do estado do Pará, sou de Capanema, né? Nasci e fiquei lá até os 15 anos, quando eu vim para cá, para Belém, para estudar, né? E graças a Deus aqui eu me formei, sou pedagoga, que eu consegui, pela misericórdia do Senhor, graças a Deus, o meu trabalho, aqui nós nos casamos. E o Luiz vai falar um pouquinho, né, de como nós nos conhecemos. Na verdade, nós nos conhecemos lá em Capanema, né? É verdade. Eu estudei na Escola Técnica Federal, que hoje é o IFPA, e conheci o meu cunhado, né, que era um colega de sala de aula, e me convidou para ir até Capanema conhecer a sua família. E eu só ia em Capanema nas férias, era julho e janeiro. Foi quando eu conheci a Sirlei. Eu só ficava olhando, né? E chegou uma certa idade que ela teve que vir para Belém estudar. Você conheceu ela estava com quantos anos e você tinha quantos anos? Ela tinha 12 anos quando eu conheci, né? E você tinha quantos? E eu tinha 18. Então, eu só ia, como eu falei, eu só ia no mês de julho e janeiro. Mas só olhava, né? E quando ela veio para Belém estudar, foi quando eu pedi para namorar com ela. E aí, né, nós já havia uma, né, assim, uma simpatia, né? O Luiz sempre foi uma pessoa assim, um rapaz responsável, calmo, e eu admirava e meus pais gostavam muito dele, né? Então, quando eu vim estudar para cá, não houve nenhuma objeção dos meus pais em aceitar, apesar de eu ser tão novinha, né? E nós namoramos durante 5 anos, né? E nos casamos para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus. E foi isso. Amém. Queridos, esse casal, eles são hoje supervisores de célula, estão passando por um treinamento aí, né? E tem sido bênção, tem sido usado em muitas frentes aí na nossa igreja. É um casal mesmo de obreiros na igreja, líderes, e tem se colocado à disposição do reino, né? Para fazer o trabalho na obra do Senhor, evangelizando vidas, não é? Mas a gente sabe que nem sempre foi assim, né? Então eu queria que a Sirlei falasse um pouquinho do casamento e como é que foi a partir do casamento a vida de vocês. Como eu disse, né? Nós nos casamos em 94, dia 23 de dezembro, e como eu havia dito, o Luiz sempre foi uma pessoa, um rapaz calmo, né, assim, obediente aos pais. Da mesma forma a gente não tinha, durante o nosso casamento,
mesmo sem ainda ter conhecido Jesus, nós não tínhamos grandes problemas, pelo menos nós achávamos que não tínhamos, né? É verdade. Mas assim, nós não tínhamos o conhecimento da palavra, mas colocávamos em prática mesmo sem conhecer. E quando foi uma determinada ocasião, já em 99, eu comecei a ler a palavra de Deus, né? Comecei a ler a Bíblia, aquela sede de conhecer mais a Deus, porque eu tinha um temor do Senhor, mas eu não tinha um conhecimento, e eu me cobrava isso. Eu dizia, eu preciso conhecer mais a palavra do Senhor. E eu comecei a ler, e Deus foi falando ao meu coração, e eu fui descobrindo muitas coisas, né, da palavra, que Jesus Cristo, Ele é único e suficiente Salvador, que Ele é o nosso mediador. E aí eu senti um grande desejo de buscar um lugar para me congregar, né? Para estar ali. E eu não sabia para onde ir. E um dia, falando com Deus, eu falei com Deus assim, Senhor, para onde eu devo ir, Senhor? E Ele falou comigo... Assim, qual a igreja, qual o local que você deveria... eu não sabia. Eu sabia que eu queria, né, buscar, não onde eu estava naquela época, não naquela igreja, naquela religião que eu pertencia, que eu nasci, que meus pais me ensinaram, porque Deus havia falado comigo, né? E eu pedi, Senhor, me mostra na Tua palavra. E Ele me mostrou em Deuteronômio 12. Buscareis o lugar onde está o nome do Senhor, e ali levareis, ali buscareis, ali adorareis, e ali levareis vossos dízimos e ofertas, enfim. E naquele momento, o Senhor falou ao meu coração, né? Assembleia de Deus, não estou dizendo que seja só na Assembleia de Deus que a gente encontre o Senhor, mas foi a resposta que Deus me mostrou. E ali eu fui, e um dia eu disse para o Luiz, a partir de hoje eu vou congregar na Assembleia, que era próximo de casa ali, o Templo Central, né? E aí eu fui, e o Luiz, ele nunca me proibiu de ir, mas ele não me acompanhava. No princípio, ele ainda chegou aí a assistir uns cultos comigo, mas depois ele dizia, olha, eu não vou ser evangélico. E eu pregava a palavra para ele, eu ficava insistindo, e aquele primeiro amor, né, aquela vontade de convencê-lo a estar do meu lado, e falava e pregava, ele dizia, olha, eu não vou ser evangélico. Aí um dia Deus falou no meu coração, não adianta ficar, né, assim, insistindo, falando. Eu disse, não, eu vou parar e vou orar, né? Vou orar. E assim eu fiz, né? Comecei a orar, pedir a Deus, Senhor, me ajuda, né? Eu preciso que meu esposo esteja comigo. Nós já tínhamos a nossa filha, né? A Larissa. Nós temos 2 filhos, a Larissa e o Lucas. E a Larissa, na época, quando eu me converti, ela tinha 1 ano. E eu pedindo a Deus, né? Eu me recordo bem quando anunciaram lá na igreja que haveria um encontro de casais com Cristo. E aí eu pedi, Senhor, eu queria tanto participar desse encontro. E Deus proporcionou, na verdade, né? Foi assim o Espírito Santo que nos conduziu para esse encontro. Mas eu queria ouvir um pouco do Luiz também. Esse período, Luiz, assim, tu não tinha esse objetivo, né? De procurar uma igreja, assim, uma direção. Porque o teu foco era outro, era mais trabalho, mais família, como é que era? Como a Silei estava falando, né? Eu ouvia a palavra, né? Através da Silei, que chegava, ela, como ela falou, ela ia às vezes para o culto sozinho, eu ficava em casa, ela chegava e falava que tinha sido um culto maravilhoso. E aquelas palavras, elas foram tocando no meu coração, né? Como diz na palavra de Deus, na Bíblia, diz que conhecerei a verdade e a verdade libertará. E foi isso que aconteceu comigo. Eu fui sendo liberto, transformado, né? Quando a gente participou desse encontro de casais também, vi o amor dos irmãos lá, com os casais que estavam participando, vi aquela alegria. Isso foi invadindo meu coração, porque Deus invade o nosso coração quando a gente abre ele e faz morada. E fui sendo transformado. Para a honra e glória de Deus, já aceitei Jesus, a minha família hoje serve ao Senhor. E né? Quanto tempo levou, Sirlei, do período que você teve encontro com Cristo até chegar esse dia do Luiz? Eu aceitei Jesus, né? Ele, como eu disse, né? Às vezes ele ia, às vezes ele não ia. E foi passando o tempo, já estava assim com 4 anos.
Muito tempo, né? Não, mas ele não se converteu ainda. Depois de 4 anos, ele passou assim a não ir mais, né? E aquilo me entristecia. Eu ia sozinha, eu dizia, Senhor, eu não quero criar meus filhos, eu para um lado, meu esposo para o outro, né? Que a Bíblia fala desse julgo desigual, que é muito complicado, né? Então, foi quando eu comecei a pedir, e o Senhor nos proporcionou participar do encontro de Casais com Cristo. Ele participou do encontro, mas ainda... ele não aceitou Jesus ainda. Não se entregou a Jesus, mas ele foi muito tocado por tudo que foi dito, né? E o amor dos irmãos, todo aquele encontro ali o tocou bastante, né? Os irmãos o abraçaram e ele se envolveu nesse trabalho que é o encontro de casais, porque ele é interdenominacional, ele não faz distinção. O Luiz, mesmo ainda não sendo evangélico, ele trabalhava no encontro e... ele foi sentindo esse amor, foi aí que ele começou a participar da célula missionária, né? E quanto tempo foi? Da minha conversão até a conversão dele foram 6 anos. 6 anos? 6 anos. De muita oração. Orando, né, pedindo a Deus, não perdi a fé. E é isso que eu gostaria até de dizer hoje, né, assim, para muitas esposas, né, que aceitam Jesus e seu esposo não aceita. Nós temos que crer no que a palavra de Deus diz em Atos 16:31, né, que diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E essa promessa, que é uma promessa do Senhor, né, eu tomei posse e acreditei, né, não desisti, porque muitas pessoas às vezes pensam até deixar seu esposo, né, ele não segue a minha fé, ele não quer saber. Mas nós não devemos pensar assim. A palavra de Deus diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Então, nós temos que edificar na rocha. Né? A palavra de Deus, ela fala lá em Mateus sobre isso, né? A casa edificada na rocha, vem os vendavais e ela não é destruída, né? E assim foi. O Senhor cumpriu a palavra e o meu esposo se converteu para a honra e glória do Senhor Jesus, né? E quem diria, os teus irmãos na igreja se admiravam. Olha o Luiz aqui, agora está dando aula no discipulado, né? Participando ativamente das coisas do Senhor, e não tem coisa melhor na nossa vida, né, pastor? Aleluia. E Luiz, como foi esse teu dia aí? Depois desses 6 anos aí, a tua esposa orando por ti e tudo. Quando foi que aconteceu isso? Em que lugar que foi? Olha, foi numa célula missionária. A gente participava de uma célula e ouvindo aqueles ensinamentos, pastor ouvindo a palavra Zacarias, né? de Deus. Como eu falei, foi tocando o meu coração, né? Foi fazendo com que eu conhecesse a Jesus, que eu conhecesse os ensinamentos que Ele quer para as famílias, ensinamentos tanto para os filhos, e fez com que eu tomasse essa decisão. Conhecendo a palavra de Deus, você se deixa ser tocado, você se deixa ser amado pelos ensinamentos que Deus traz para a família. E Sirlei, então como é que está hoje a vida de vocês, assim? Trabalho na obra, os filhos, como é que está? Nós temos agora, nós estamos além de nós estarmos ali no discipulado, dando aula no discipulado, né? Participando agora como supervisor de célula nesse treinamento. Nós também temos um curso, né? A gente pode falar do nosso curso, né? O curso é Educação de Filhos à Maneira de Deus, né? Que é um instrumento do Senhor para abençoar as famílias, né? Que nós assim possamos nos aperfeiçoar no conhecimento da palavra, o que Deus quer para a nossa família. Esse curso ele vem proporcionar aos pais, né? Não só em relação aos filhos, mas em relação ao próprio relacionamento do casal, que o casal estando firmado ali, o seu relacionamento forte, né, ele consegue transmitir segurança aos seus filhos. Então esse curso, Educação de Filhos à Maneira de Deus, nós ministramos pela misericórdia do Senhor, né, e hoje a gente está envolvido, né, no trabalho do Senhor. E dizer aqui que é muito importante, né, esse trabalho da célula, né? Foi numa célula, né, filho? Na casa do irmão Adilai, da Socorro, né? Onde o pastor Zacarias e a irmã Zeni, eles eram, na época ele ainda não era pastor, né? E ele que dirigia essa célula. E lá nessa noite, 2 aceitaram Jesus, que foi o Luiz e o nosso saudoso irmão Paulo, né? Esposo da Ruth.
Modesto, Paulo Modesto, ele aceitou Jesus também. Hoje não está mais entre nós, mas já está na glória com o Senhor Jesus, né? Então a gente vê assim o quanto é importante a célula missionária, né? Além, lógico, dessa estratégia do Senhor, que é o encontro de casais com Cristo, né? Amém. Querido, nós não sabemos qual o teu problema, a tua necessidade, mas esse testemunho fala de uma luta, né, que a Cirlei teve. Foram 6 anos, é muito tempo, né? Às vezes a gente pede algo de Deus e às vezes demora 1 mês, 2 meses, a gente já fica ansioso e o Senhor não responde às nossas orações, né? E fica às vezes falando, mas a gente vê um testemunho como esse de que chegou o tempo de Deus na vida de vocês, né? Levou 6 anos, mas aconteceu o milagre, né? Da conversão do Luiz. E hoje a gente tem visto a família de vocês, né? Tem sido referência para todos nós ali na igreja, uma família abençoada, né? Por quê? Porque a Cirlei não desistiu da família dela, não desistiu de orar pelo esposo, né? Para que tivesse um encontro com Cristo. E ali ela orando, pedindo para o Senhor, não é? Persistindo na caminhada, indo para a igreja, como ela estava falando, não é? E Deus abençoou, né? E hoje, uma família abençoada, né? Um casal que é obreiro na igreja, trabalha junto conosco ali na Missão com Famílias e tem sido uma bênção mesmo. E que bom que a gente está junto, né? Estamos juntos, trabalhando. E eu gostaria de dizer assim também, que quando eu ia para a igreja sozinha, eu ia com meus filhos pequeninos ainda. A Larissa ainda tinha 5 anos, o Lucas nasceu quando ela tinha 5 anos, e eu ia com ela de mão dada, nós não tínhamos nenhum transporte próprio, ia com ele no carrinho. Eu não deixava de ir para a igreja, mesmo com os filhos pequenos, porque às vezes muitas pessoas colocam isso como impedimento, né? A criança é pequenina, não tenho como ir, mas eu ia com meus filhos, né? E isso nunca foi um impedimento, e graças a Deus, que Deus honrou, né? E tem honrado, né? A nossa fé. Que bênção. Queridos, nós agradecemos então esse testemunho, vocês virem aqui, abrir um pouco da vida de vocês, um ato assim de coragem, mas a gente sabe que Deus tem um propósito em tudo, né? Então alguém pode estar assistindo esse testemunho achando que não tem jeito, né? Pode ser o homem, pode ser a mulher, achando que vai ficar a vida toda nesse jugo desigual, né? Mas creia, querido, que Deus pode fazer um milagre, assim como fez na vida do Luiz e da Cirlei, de terem um verdadeiro encontro com Deus, né? E Deus pode operar esse milagre na tua vida. Nós vamos orar crendo que Deus vai fazer isso. Vamos orar então? Querido Deus e Pai, Senhor amado, nós te agradecemos, Senhor, pela vida do Luiz e da Cirlei, Senhor, que vieram aqui testemunhar, falar das suas vidas. Guarda, Senhor, cada um, guarda a sua família. Pai, oramos, Senhor, por este homem, por esta mulher, Senhor, que ouviram, Senhor, esse testemunho, ó Deus, Pai, crendo que o Senhor também vai fazer um milagre na sua vida, na sua família. Deus, restaura, Senhor, esse casamento, restaura esta família. Pai, que esta pessoa, Senhor, que esteja ouvindo, Senhor, este programa, tenha um verdadeiro encontro contigo, Senhor. Pai, que o Senhor possa entrar nesta vida, Senhor, instruir, Pai, direcioná-la, dar sabedoria, dar direção, discernimento, em nome de Jesus. Pai, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém, querido. Deus te abençoe. Continue conosco assistindo o programa Encontro com Cristo, todas as sextas-feiras, às 13 horas. Vai ser uma bênção para todos nós. Você também pode assistir os outros programas, vai estar no YouTube. Você pode acessar aí pelo seu vídeo, aparece o canal. E você acessa, compartilha com seus amigos. Vai ser bênção também assistir todos os outros programas, tá bom? Se você sentir no coração de nos ajudar também com os custos desse programa, aparece no seu vídeo aí agência, conta corrente. Você pode nos ajudar a fazer um depósito para que esse programa não pare e continue trazendo testemunhos edificantes e abençoando a vida de muitas pessoas, tá bom? E até o próximo programa.